Então vamos lá, tá? Vamos, vamos começar. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Muito bem-vindos aí a mais um fórum esclarecedor para o nosso Centro de Desenvolvimento Humano da Igreja Alvorada, na Barra da Tijuca. Agradecer aí ao nosso braço direito e esquerdo, Rodrigão, sem Uhum. ele mais difícil. Agradecer aí a disponibilidade e a presteza do Carlos em prestar esse grande serviço aí a todos nós. E é isso, gente. Que Deus nos abençoe. Temos uma noite rica aí. Deixa eu só passar primeiramente a apresentação devida do Carlos. Tem um currículo aqui incrível, né? Vamos lá. Ele é bacharel em Ciências Militares pela AMAN, pesquisador de imersão em simulações vivas e virtuais desde 2008, com 5 anos de aplicação no Exército. Especialista em Game Design pela Michigan State University, escreveu artigos para revistas científicas e deu palestras em eventos internacionais na área de simulação militar. Desenvolveu software de realidade virtual mista e aumentada pela Virtopia, de 17 a 2020. Foi chefe da seção de simulação de 2020 a 22 e gerente de projetos de software do CIMAF 2.0, que é o simulador de apoio de fogo, no Centro de Desenvolvimento de Sistema do Exército Brasileiro. Atualmente é aluno pesquisador no curso de aperfeiçoamento de oficiais, desenvolvendo um simulador virtual tático em Unity, na ESA-AO. O Centro de Desenvolvimento do Sistema era onde ele trabalhou até o ano passado em Brasília. E a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército fica aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar. Então é alguém que realmente há o que nos acrescentar aqui e nos orientar acima de tudo. Carlos, bem-vindo, boa noite, fica à vontade, que Deus te abençoe, Boa meu noite. irmão. Obrigado. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Uma satisfação estar falando com vocês e estar podendo, de alguma forma, abençoar aí a nossa comunidade da Alvorada e todos os outros que possam estar nos ouvindo, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, que preparei uma apresentação de slides aqui, em que a gente vai bater alguns pontos interessantes, né? E acho que o primeiro já é algo que chama a atenção, é o próprio tema, né, da nossa conversa aqui, né? Essa, essa minha, digamos assim, jornada, né, ministrando algumas palestras sobre temas afetos à tecnologia e cristianismo, começou justamente por esse comentário que o Márcio fez no início, que a gente está vivendo tempos difíceis quanto a isso, né? Então, a gente congregava na Igreja Presbiteriana de Brasília e muitos amigos nossos, né, comentando comigo, sabendo que eu era da área de TI, né, falando, olha, como é que faz isso, como é que faz aquilo, tinha algumas dúvidas. E eu acho que esses problemas aumentaram com a pandemia, né, onde muitas famílias compraram celulares e tablets para filhos, né, novos, né, crianças e adolescentes, por causa da aula remota, e muitos depois tiveram dificuldade de tirar ou, né, não pensaram nem em tirar, mas começaram a ver os problemas que surgiram desse acesso precoce, né, a uma conectividade constante como é com smartphones, né? Então eu fui montando, a gente montou um curso de ABD, né, em 2021, eu, minha esposa e mais um presbítero lá da igreja, e a gente ministrou um curso, né? E aqui é uma, digamos assim, uma parte mais uma síntese, né, desse curso, alguns pontos principais que eu conversei com o pastor Luiz, achei que seria interessante trazer para vocês, né? É bem prático, tanto no que mostra dos problemas que a gente tem, né, de uma forma mais esclarecedora, como em algumas propostas de soluções, né? Então, eu vou passar aqui, né? Aqui eu vou pular porque o Márcio já, né, fez a apresentação e acho que só vale a consideração dizer que TI é um universo gigante, né? A gente brinca que quando o pessoal fala que você trabalha com TI, o cara acha que você mexe desde do ar-condicionado, né, até o computador quântico, né? E, e, na verdade são vários níveis. Assim, eu sou programador, né, sou desenvolvedor, programo, né, em uma linguagem específica, né, desenvolvo software em uma área específica, mas a gente começa a ganhar um conhecimento um pouco mais amplo com o tempo de experiência, mas ainda assim TI é um universo gigantesco. Meu conhecimento é um pedaço. Mas eu tentei juntar um pouco desse conhecimento, de experiência, né?
que já tinha como instrutor, como professor, para tentar estar abençoando nossos irmãos, né, trazendo uma visão bíblica do que seria um bom uso da tecnologia para a gente. Tá? Bom, e aí falando da tecnologia, né, a tecnologia ela não é boa nem má por si só. Né? Então, esse exemplo dessas imagens, a gente vê a tecnologia nuclear, foi primeiro usada, né, para destruir duas cidades inteiras, né, Hiroshima e Nagasaki, mas a tecnologia nuclear hoje em dia é usada para tratar câncer, né? E também para fornecer energia elétrica, né, uma escala realmente que ainda não tem paralelo. Então, a tecnologia em si, gente, a gente não tem que ficar com medo, né? A gente tem que usar com sabedoria, né, e saber como usar. E normalmente a evolução tecnológica, quando surge, né, se olhar historicamente, surge primeiro um uso ruim da tecnologia, né? E com o tempo vai se analisando aquilo e se desenvolvendo para que algo possa realmente trazer benefício para a sociedade. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Romanos, né, que eu acho que esse é um texto que, da mesma forma como se aplicava à época de Paulo, ainda se aplica aos nossos dias. Né? Eu vou ler aqui na NVI, Romanos 7, de 21 a 25. Esse texto fala daquele conflito, né, do cristão, e eu acho que se a gente parar para pensar sobre como que a gente tem sido quase que controlado, né, pelos nossos dispositivos digitais, acho que cabe uma reflexão sobre esse texto. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos 7, 21. Assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Corpo sujeito a essa morte. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, em última análise, a gente sabe que é a graça de Deus, né? É a bênção de nossas vidas que vai nos libertar desse mal que ainda habita dentro da gente. Né? A gente vive esse já e ainda não, já salvos, mas ainda não completamente libertos do pecado. E aí, alguns pontos que a gente vai passar aqui, a gente vai ver bastante como que as coisas têm se intensificado, né? De certa forma piorado em direção aos últimos tempos. Aqui a questão, como eu comentei, né, do efeito da tecnologia. Né? Então, assim, a tecnologia ela pode ter efeitos positivos e negativos. E atualmente eu levantei esses pontos aqui como sendo os que mais, digamos assim, a gente vê no dia a dia. Então, assim, um efeito positivo quando a tecnologia gera laços com pessoas reais. Como, por exemplo, você faz uma videoconferência com um parente que mora longe, né? Com amigos que você não vê há muito tempo. Você consegue manter esses laços. Antes a pessoa ia ficar isolada, ia mandar uma carta de vez em quando, né? Mas esse mesmo recurso que gera laço com pessoas reais, ele é negativo quando ele gera afeição com pessoas idealizadas. Então, né, seguidores de celebridades ou de personagens, eu não sei quantos de vocês sabem, mas existem já pessoas que seguem avatares, né? Ano passado, me deparei com essa notícia, dei uma investigada, então existem personagens, né, digitais, um modelo 3D de uma pessoa que muita gente nem sabia que era um modelo 3D de tão bem feito que era, e que era uma conta do Instagram, que as pessoas seguiam como se fosse uma pessoa. E na verdade não era, era um modelo 3D produzido, né, por uma empresa. Também a tecnologia tem efeito positivo quando ela começa boas conversas, né? Tanto por esses dispositivos de comunicação, por exemplo, hoje em dia você consegue, num contato que alguém te manda no WhatsApp, você começar uma conversa com alguém que mora em outro estado, em outro país, e você talvez não conseguisse esse contato tão simples, né? Mas ele é negativo quando ele interrompe e impede conversas presenciais. Eu também acho que vocês já devem ter visto muito disso. Né? Você está conversando com alguém e aí no meio da conversa o celular da pessoa vibra, ou toca, ela para, olha, né? Vê a notificação do WhatsApp, a pessoa está na sua frente, você está falando com ela ainda e ela já está te ignorando, olhando para a tela. Né? Ela é positiva quando ela ajuda a cuidar melhor da saúde. Né? Então, assim, já usei aplicativos, né, de exercício físico, né? Exercícios que fazem aquela questão da biometria, analisa como é que está a sua saúde, isso é muito positivo. Mas ele também é negativo, esse mesmo tipo de desenvolvimento, quando ele te ilude com promessas de saúde impossíveis. Né? Ou ele cria obsessão com metas. Você vê que tem muito aplicativo desse de saúde que ele vai botar infinitas métricas para você. Você tem uma meta X, Y, Z de sono. Né? Eu lembro quando eu comprei uma Smart Band, né? Ele falava assim, monitore seu sono para saber se você está dormindo bem.
Aí na hora eu me empolguei e falei, não, pô, vou dormir com... Mas eu tinha um hábito de dormir sem relógio, né? Ah, não, vou dormir com relógio para saber se eu tô dormindo bem. Eu parei de pensar, peraí, eu sei se eu dormi bem ou se eu dormi mal. Né? Se você acorda de manhã descansado, ou se você acorda de manhã e fala, putz, tive uma noite ruim de sono. Para que eu preciso do aplicativo ficar medindo quanto que eu me mexi, quanto que meu batimento variou, né? A não ser que seja um caso realmente a pessoa tá com algum distúrbio do sono grave e isso vai ajudar. Tudo bem. Mas às vezes a gente fica desesperado, olhando métricas o tempo todo para saber se a gente está atendendo aqueles requisitos que alguém colocou naquele aplicativo, né? Ou também quando cria as obsessões também, né? Através desses filtros todos de redes sociais, né? A pessoa com um corpo perfeito, né? Eu até brinco aqui em casa que as minhas filhas, assim, assistindo alguns filmes, né? Falam, papai, filme de super-herói, né? Quando é que você vai ficar forte igual o Thor? Eu falei, filha, aquilo ali é feito especial. Aquilo não existe, não. Tô brincando com ela. Mas, assim, existe essa ilusão, somente entre os jovens, né? De você tá vendo pessoas com 1000 fotos de filtro nas redes sociais e que aquilo não é a pessoa real, né? Você vai ficar tentando chegar naquele padrão que não existe, né? Existem até leis em alguns países que estão proibindo propagandas com um excesso de modificação na imagem das pessoas, né? Principalmente aquelas voltadas a vender roupa, biquíni, que vai mostrar um corpo que não existe, né? Ela também é boa, a tecnologia, quando desenvolve habilidades, né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue fazer curso remoto de vários assuntos diferentes, você consegue praticar muita coisa à distância, né? Então você vai desenvolver novas habilidades, abrir novas oportunidades profissionais, mas ela é negativa quando ela facilita um comportamento passivo e acomodado. Então, assim, isso pode estar acontecendo com a mesma ferramenta que você pode ver habilidade, mas tem uma coisa aqui que me facilita muito, eu não preciso, né? Hoje em dia a gente fica chateado até quando tem que ir no banco fazer alguma coisa, né? Então, às vezes, uma coisa que antes era normal, com o tempo, né? Você não quer mais fazer. Também é positivo quando aumenta a sua admiração pela criação de Deus, né? Então, assim, eu assisto documentários de natureza com minhas filhas de vez em quando, e você não vai ter oportunidade de viajar para aquele lugar, mas você vai ver a maravilha da criação de Deus, né, através de um documentário desse, com muito mais acesso pelas plataformas de streaming hoje. Mas quando ela evita o contato com a natureza, ela começa a ser negativa. Então, assim, quando a pessoa começa de fato viver só, talvez num ambiente urbano fechado, não sai de casa, né, porque você consegue pedir tudo por celular, você consegue conversar com os outros à distância, mas nada substitui, né, que seja uma caminhada na praia, que seja uma trilha, né, que seja passar um fim de semana numa chácara, né, o contato com a natureza realmente é fantástico. E aí essa seta que eu botei aqui no final é para mostrar para a gente que o uso passivo das tecnologias que são desenvolvidas, ele vai levar para esses efeitos negativos. Tá? Eu vou estar explorando isso mais a fundo. Mas para pensar que quando alguém desenvolve uma tecnologia nova, desenvolve que seja um aplicativo novo, o objetivo imediato comercial daquilo é que você use mais. E que você use cada vez mais para gerar cada vez mais renda para aquela empresa. E muitas empresas não têm a ética de botar esse tipo de limite. Algumas poucas têm, né? Então, normalmente, o uso passivo vai te levar para o efeito negativo. Então, a gente tem que usar de forma consciente de para que a gente está usando aquela tecnologia. Então, vamos ver onde é que nós chegamos, né? Atualmente. A gente vê nessa foto aqui, né? A questão da ostentação. Tá ligado ao que eu comentei ali das redes sociais, né? As pessoas estão preocupadas em criar essa imagem ilusória de que elas estão sempre bem, de que elas estão sempre vivendo uma vida maravilhosa, né? E isso gera nas outras pessoas que acompanham essa vida maravilhosa a frustração de achar que aquela vida nunca vai ser minha, né? Ou que minha vida é uma porcaria comparada com a vida de uma pessoa que não existe. Não a pessoa, mas a vida daquela pessoa muitas vezes não existe, né? Chegamos ao ponto também que as pessoas muitas vezes preferem assistir, filmar e postar um vídeo de um acidente do que ir lá ajudar. Recentemente teve um caso, né, de um psicopata que esfaqueou crianças num parque na França, e me assustou quando me mandaram um vídeo que tem uma pessoa filmando o psicopata no parque esfaqueando as crianças. Eu falei, meu Deus, por que essa pessoa está filmando e não está correndo lá para ajudar? Né? Por que essa pessoa... Aí você fica pensando nisso. O acidente que teve no Brasil, né, aquele catástrofe lá da Boate Kiss, por exemplo, muitas pessoas filmando e compartilhando fotos dos corpos das pessoas lá de fora. Além da insensibilidade, né, e da falta de ética que você está compartilhando esse tipo de coisa, a pessoa poderia estar fazendo alguma coisa para ajudar. Mas a gente chegou nesse ponto, que uma curtida,
né? Ou mais seguidores na minha rede social valem mais do que ajudar o próximo. E tem um outro exemplo aqui que é a desconexão com a realidade, né? Essa foto aqui do cara caindo no bueiro é real. Aconteceu numa cidade satélite de Brasília, né? Virou notícia porque algum funcionário da companhia que filma, né, de trânsito pegou essa imagem aqui, né? E aí virou notícia. A pessoa estava literalmente andando, né? Como a gente vê muita gente. Vocês vão ver isso no trabalho, na rua, andando olhando o celular. E eu brinco, né, com as pessoas, eu falo, cara, cuidado, vai cair um buraco. E esse caso foi real. O cara não viu o bueiro estampado e caiu. Outro dia eu estava ano passado, no hospital, quando nasceu meu terceiro filho, e eu descendo a escada, tinha uma placa. Não desça a escada com o telefone na mão. Aí eu achei muito interessante, porque eu estava descendo a escada normal, eu vi a placa. E aí, no que eu vi a placa, veio uma médica descendo atrás de mim com o celular na mão, ela nem viu a placa. Ela desceu os 2 lances de escada olhando o celular. Então é impressionante como que a gente fica hipnotizado. A gente fica no universo paralelo quando se deixa dominar pelas telas. A gente está vivendo uma época de hiperconectividade, né? Então, assim, a internet não é novidade. Ela já tem muitos anos, né? Agora, essa conectividade 24 horas por dia dos smartphones foi algo que realmente mudou nossos hábitos. E aí, alguns dados aqui do Brasil, tá, de pesquisa do ano passado. Estima-se que a gente tem em torno de 24 milhões de crianças e adolescentes com acesso a smartphones. E a média de uso do brasileiro no celular, a média é de 10 horas e 8 minutos por dia. Ou seja, a gente, digamos, óbvio que a gente também faz assim paralelo, né? Mas assim, a gente usa o celular mais horas do que é até o previsto de horas de trabalho. Né? E muitas vezes mais do que as horas de sono, com certeza, que é difícil alguém, né, que trabalha conseguir dormir 10 horas por dia. Então é algo que realmente tem controlado a gente. E aí você para pensar, se a pessoa usa o celular por 10 horas por dia, né, e está trabalhando 8 horas por dia, provavelmente boa parte do que ela poderia estar rendendo no trabalho, ela não está rendendo tanto em virtude dessa conectividade extrema. Algumas doenças antigas também têm vindo com o tempo, né? Estão aparecendo agora com mais intensidade. Então, eu fiz uma pesquisa, né, sobre algumas dessas doenças que estão surgindo vinculadas a um elemento, que é a instabilidade emocional. Então, a obesidade tem aumentado, a ansiedade tem sido algo muito forte, depressão cada vez maior, insônia. Uma que eu não esperava quando eu fiz a pesquisa, mas que tem aumentado muito é a perda de audição. Porque as pessoas têm usado tanto o celular para ouvir música, ouvir podcast, ouvir tudo, né? E tem colocado em volumes cada vez maiores que a perda de audição tem sido precoce. Então, tem tido jovens e adolescentes com esse problema. E algumas doenças novas, né? Talvez você já tenha ouvido falar de alguma dessas aqui, todas também decorrentes ao uso excessivo de tecnologia. Então, essa primeira aqui da tela, o pessoal chama de visão de computador, né? A pessoa começa a ficar com a visão cansada de tantas horas na tela, e essa aqui afetou muito, né, no período da pandemia. Porque muita gente que trabalhava no escritório foi trabalhar remoto, e muita gente trabalhando remoto percebeu que você perde a noção do tempo, que você está em casa, né? Você não tem aquele intervalo, você não tem ninguém vindo para te interromper, às vezes no trabalho, que vem para tirar uma dúvida, para falar alguma coisa. Então a pessoa passa horas interruptas sem nem piscar, e começou a gerar um problema de vista em muita gente. Tem o famoso burnout, né? Que é um colapso, né, de trabalho. Então, está ligado a essa questão da gente ficar conectado o tempo todo. Então, antes, né, do advento dos celulares, né, a pessoa ia para casa e ela ia descansar, ia estar com a família. Agora as horas de trabalho se estendem. Você chega no trabalho, sai do trabalho, chega em casa e você continua, né, recebendo ordem do teu chefe, informação dos teus companheiros de trabalho. Mas na época do telefone a pessoa ainda tinha que dar o trabalho de ligar. Então isso não afetava tanto, não eram todas as profissões afetadas. Agora, quase todo mundo sofre disso. Você tem um grupo de WhatsApp do trabalho, em que se você ficar olhando o tempo todo, você não vai dormir. Você vai até 11 horas, meia-noite, respondendo mensagem de trabalho. Porque a pessoa manda, né, e fala, não, mas quando você puder, você responde. Mas aí se você está conectado, você vê, você já pega para responder. E aí você está em casa, mas não está em casa. Está só de corpo presente. Uma que é bem interessante aqui é a tal da vibração fantasma. Então, talvez muitos de vocês já tenham sentido isso, né, mas tem nome agora, né, esse distúrbio, essa doença, que é basicamente a pessoa tá com o celular no bolso,
né, em que ela costuma usar, você sente a vibração, como se fosse uma notificação do celular. Só que quando você pega o celular, não aconteceu nada. Seu celular não teve notificação, não tocou, né? Então, o que acontece? Os psicólogos explicam que o seu corpo está tão acostumado com aquela vibração naquela região do corpo com uma determinada frequência que ele acha estranho quando fica muito tempo sem ter aquela vibração. Então, os seus músculos reproduzem aquela vibração. Então, é síndrome da vibração fantasma. E tem um outro problema aqui, que é o tal do pescoço de texto, né? Então, essa ilustração aqui ela é bem interessante, que ela mostra a angulação com que a pessoa coloca a cabeça para enxergar uma mensagem na tela e o quanto que isso reflete em peso relativo da sua cabeça sobre as suas vértebras do pescoço. Tá? Então, a cabeça a 0 grau, né, é um peso de aproximadamente 6 quilos. Aí vai inclinando, 12, 18, 22. Quando a pessoa fica com o pescoço a 60 graus, né, olhando a tela, ela está imprimindo um peso de 27 quilos sobre a sua vértebra. Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta, né, e ele comentou comigo que quando chega o paciente com determinada vértebra lá, que ele fala o nome, ele fala, já sei, é muita hora olhando para o celular. É muito tempo com a cara inclinada, olhando para o celular. Bom, completando o quadro das desgraças, né? Que até agora eu só falei desgraça, mas calma, tem esperança para o final. Esse aqui é o mais triste, né? O índice de suicídio no Brasil, tá? Entre jovens de 11 a 20 anos, cresceu 50% de 2014 a 2019. É um dado do Ministério da Saúde. 50%. Né? E muitos atribuem a 2014, né? O grande sucesso do Facebook no Brasil. Né? Antes disso, o Orkut era a rede social mais utilizada. Né? Também a queda do preço dos smartphones. Né? Então, há vários dados assim de mercado que podem se relacionar por que esse aumento começou aí por volta de 2014. Uma dúvida. Esse aumento no suicídio é devido à parte da tecnologia ou tem outros fatores envolvidos? Então, pelo relatório do Ministério da Saúde, eles acreditam que o principal motivo é a relação com a tecnologia, principalmente o uso dos smartphones, tá? Então, por causa das redes sociais, mais especificamente. No Brasil, por exemplo, já teve alguns casos, né, de suicídio declarado pelas redes sociais, né? Eu cheguei a ser instrutor, né, de negociação no Exército e acabei ministrando instruções sobre essa questão de justamente negociação com suicida. E existem fóruns que se abrem na internet para quem quer se suicidar. Se a pessoa procurar na internet como cometer suicídio, você encontra. Então, coisa que há pouco tempo era, né, inimaginável. E aí existe a pressão das redes sociais sobre as pessoas. Então, assim, Parte emocional que você está falando, que impacta isso, muito os jovens, né? Por isso que isso, também é bom que os pais estejam juntos, vendo que os filhos estão vendo, né, ou monitorando isso, e orientando lado a lado a questão, sei lá, do bullying, dessa exatamente. performance que as redes mostram, né, para que a criança, desde pequena, se conscientize que não é aquilo, né? Entre outras coisas mais, né? Para que a criança não, como é que eu vou dizer, não fique vidrada só naquilo que ela está colhendo da internet, né? Isso mesmo. Então, vou aproveitar esse parênteses e completar o seguinte: a maturidade emocional ela vai acontecer junto com o que a gente considera, né, da maturidade física, né? Então, eu assisti algumas palestras sobre isso, em que se comentava que no período em que um adolescente, né, está querendo se inserir na sociedade, ter o grupo dele, etc., antigamente você poderia ser, digamos assim, zoado na escola por um grupo ali de 30 pessoas da sua sala de aula. Hoje em dia, se uma menina posta uma foto em que o pessoal de repente acha que ela está feia na foto, ela vai receber essa zoação numa escala global, né? Então, ela pode de repente receber 200.000 curtidas negativas na foto dela. Então, isso vai impactar muito ela, uma adolescente, né? Então, E as crianças hoje não têm maturidade para lidar com isso, né? assim, normalmente já não teriam maturidade, só Complicado, que né? fica mais impactado, né? Por isso. Sim, Assim como a gente vê até com adultos essas políticas de cancelamento, essas coisas que acontecem. sim, sim. Só que a pessoa adulta muitas vezes vai perceber, olha, cansei, vou desligar esse troço, né? Vai seguir com a vida. Mas com criança e com adolescente o impacto é muito maior, né?
A gente tem um problema que a gente tem vivido também relacionado a isso que a gente comentou agora, né, das redes sociais, que é a de conceitos diluídos. E aí, seguindo nesse tema, né, das amizades que eu comentei das redes sociais, esse versículo de Provérbios é bem interessante, né? A Bíblia fala que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Recentemente, eu acho que faz uns 3 anos, eu assisti uma palestra do Samitiba, né? Aquele psicólogo, né, de São Paulo. Tem alguns livros bem famosos, né? Quem Ama Educa, é um dos mais famosos dele. E na entrevista que ele deu, ele comentou que muitos pacientes que ele tem atendido recentemente, adolescentes, né? Quando ele pergunta quantos amigos você tem, a resposta é a quantidade de amigos de alguma rede social. Então, que conceito de amizade é esse? Né? Amigo é aquilo que você conta nos dedos. Né? Um amigo do peito desse aí que você pode contar em todo tempo. Né? Que na hora da angústia vai estar do teu lado. Mas o conceito de amizade das novas gerações é essa. São meus amigos do Facebook. São os meus amigos, né, do grupo do WhatsApp. São minhas conexões no Instagram. Então, o fato do conceito estar diluído já atrapalha bastante também. A gente tem um problema, né, de disponibilidade hoje em dia. É engraçado, né? Tem uma frase que falaram que as redes sociais... Eu não esqueci quem que é o pregador que falou isso faz alguns anos já. Ele falou, olha, as redes sociais vieram para provar que as pessoas não liam a Bíblia, não era por falta de tempo. E é interessante como que muitos aplicativos vêm para facilitar a nossa vida, né? E a gente gastar menos tempo. Como aplicativo de banco, eu acho fantástico você conseguir resolver tudo sem precisar entrar na fila de banco, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas não têm tido tempo para estar com outras pessoas. Então essa foto aqui dentro da família, numa refeição, cada um no seu smartphone, ela é muito comum hoje em dia e triste. E você vê isso em casa e você vê isso na rua, né? Essa outra aqui, um grupo de amigos no bar, né? E cada um no seu celular. Essa frase do Zygmunt Bauman, ela complementa bem, né? Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Para vocês terem ideia, o uso de smartphones, né, nos restaurantes e bares tem sido um problema tão grave que muitos bares começaram a dar prêmio para a mesa em que ninguém mexe no celular. Né? Então, tem uma matéria, né, que quando eu fiz essa pesquisa, que foi interessante, uma pesquisa sobre isso, né? Os bares que estão dando soluções criativas, né? Então, teve um bar que mandou fazer, sob medida, um copo, que para o copo não desequilibrar, você tem que encaixar o celular no copo. Né? O cara, se ele tirar o celular para mexer, o copo cai. Né? Um outro bar colocou um contador de tempo, né, em cima das mesas e botou um funcionário para ficar de olho nesse contador de tempo, porque a mesa que conseguisse ficar não sei quantos minutos sem ninguém pegar o celular ia ganhar uma rodada de chopp. Porque eles começaram a ver que isso é um problema. As pessoas ficam imersas naquilo e esquecem o mundo à volta. Né? Aí tinha uma entrevista nessa reportagem de um dono de um restaurante falando, olha, a pessoa chega no meu restaurante, vocês já devem ter visto isso, né? E provavelmente também até feito isso. Você chega no restaurante, se você está esperando alguém, né? Você senta, aí você fica lá com o celular, olhando alguma coisa no celular, até o garçom vir. Você nem se preocupe em chamar o garçom. Aí o garçom chega. Aí deixa o guardanapo com você e você demora muito mais do que você demoraria se estivesse sem o celular para escolher, porque você está olhando um pouquinho e olhando um pouquinho no celular. Né? E aí o cara fala, pô, o cliente vem, demora a pedir, aí quando pede, a comida chega, ele demora a comer. E ele relata de casos no restaurante dele que o cliente demorou tanto a comer, a comida ficou fria, pediu para requentar. Né? E depois que come, fica ocupando a mesa e não vai embora. Então, assim, você vê que é uma mudança de comportamento que não só impacta nossos relacionamentos, como eu mostrei, impacta a economia, impacta muita coisa negativamente. Né? Agora, você vê, as pessoas pagam para estar com os amigos num restaurante e não estão efetivamente com os amigos. Né? Ela está sentada na mesa, conversando com a pessoa que está longe, aquilo que eu comentei ali, né, da consequência negativa, ela acaba te afastando da pessoa que está perto. Né? Eu vejo esse impacto ainda pior em casa. Na minha casa, já há muitos anos, a gente fala que é proibido eletrônicos à mesa. Então, a gente não liga a TV na hora das refeições e ninguém leva celular para a mesa. Né? Nem eu e minha esposa, minhas filhas não usam. E isso faz diferença. A mesa é um momento da comunhão. E para nós cristãos é algo ainda mais caro. Né? A comunhão é algo muito importante. Esse texto aqui é um que eu não sei dizer se ele é real ou se é apócrifo, né? Mas isso rodou a internet por um tempo.
conhecido como a oração de uma criança. Né? Se vocês procurarem depois, vocês vão encontrar esse texto completo. Mas é um texto, né? Pode ser que não tenha sido uma criança que escreveu, mas ele nos leva à reflexão. É uma criança pedindo a Deus que ela seja transformada em um celular. A oração, o texto dela é: eu quero ser um celular. Ela fala: olha, porque quando eu chego em casa, meu pai não tem paciência para falar comigo, mas ele tem paciência para o celular, né? Quando a minha mãe tá olhando para o celular, o olhinho dela chega a brilha. Eu queria que o olho dela brilhasse assim quando ela olha para mim, né? Então, eles nunca têm tempo para brincar comigo, mas gastam horas olhando coisas no celular. Então, Papai do Céu, por favor, me transforma no celular. Aí todo mundo vai ficar mais feliz aqui em casa. Então, sendo real ou não, é triste, né? Um outro dado que foi levantado na área de saúde é que houve um aumento grande na depressão entre crianças, né, durante a pandemia. E alguns psicólogos disseram que muitas crianças relataram durante os depoimentos de que o que elas ficavam mais chateadas é que agora o pai e a mãe estavam em casa o tempo todo e ainda assim não tinham tempo para eles, né? Então, assim, é uma realidade que a gente tem que pensar para poder mudar realmente nas nossas famílias. Agora, para não dizer, né, até agora eu falei só o lado ruim da tecnologia, né? A, a internet, as redes sociais, elas podem ser usadas como que se chama de rede do bem, né? Existem empresas, pessoas, né, organizações como a própria Igreja Presbiteriana Alvorada e outras igrejas que fazem do uso da internet, das conexões, um bom uso para abençoar pessoas, né? Abençoar pessoas que estão longe, né? Igrejas que começaram a transmitir seus cultos para muitas vezes cristãos que estão acamados, que estão hospitalizados, né? Bem como o próprio contato em si, né, entre irmãos que estão distantes e que a gente consegue, de fato, fazer um bom uso dessa tecnologia. E aí vem o ponto que eu falo, né, que tudo é uma questão de equilíbrio. Acho que a palavra de Deus como um todo, né, ela sempre vai falando sobre isso. É equilíbrio, né? Então, essa imagem da esquerda, né, é de um grupo cristão que tem um pouco na Europa, mas muito nos Estados Unidos, chamado Amish, né, que são cristãos que se isolam da sociedade. E uma definição simplista deles seria assim: são cristãos que eles não usam nenhuma tecnologia que veio depois da carroça, né? Eles não andam de carro e não usam mais nada de tecnologia além disso, né? Então eles usam tecnologia sim, eles usam charrete, eles usam, mas nada do que veio depois disso. Eu não acho que a gente precisa chegar a esse ponto. Algumas pessoas vão ter um chamado específico para se isolar, assim como na Bíblia a gente vê chamados de profetas, né, e missionários e tal, mas a gente não precisa chegar a esse ponto. Outras pessoas vão fazer a adoção irrestrita, né? Vão usar a tecnologia o tempo todo do jeito que ela vem, e eu acho que a gente tem que encontrar equilíbrio entre esses dois pontos. E agora eu vou passar a dar para vocês algumas dicas simples, né? Como eu comentei, a gente fez um curso longo, foi um curso de 6 meses de ABD lá em Brasília, onde a gente entrou no detalhe de muitas práticas, né, saudáveis, e foi muito, muito gostoso ver os irmãos voltando de cada domingo, né, a cada semana voltando e falando: olha, eu pratiquei isso na minha casa e o resultado foi assim, assado, e deu muito certo, né? E quando eu trouxe isso, os irmãos eu já vinha praticando isso na minha família, né? Então eu já vinha trazendo já até as dicas e os pormenores de como fazer isso. Então, uma das primeiras dicas que eu vou dar aqui de forma resumida é respeitar os ciclos da vida, né? Deus criou o dia e a noite, né? Deus criou os ciclos do nosso próprio corpo. Então, a gente normalmente tem esse ciclo, né, de trabalho e descanso, que ele é diário. Então, no seu dia, você tem a hora de dormir, a hora de acordar. Você tem intervalos que fazem parte, né? Você tem um intervalo do almoço, né? Às vezes você tem algum outro intervalo, né, dependendo do seu horário de trabalho. E hoje em dia, com essa cultura de trabalho excessivo, workaholic, né? Tem gente que no próprio intervalo de almoço continua falando de trabalho. Eu brinco com isso com meus companheiros de trabalho. Eu falo: cara, na hora do intervalo do almoço, vamos falar de outra coisa, de futebol, de cinema, da família, né? Mas vamos interromper um pouco a conversa de trabalho, porque é importante a gente dar uma parada, né? Até as máquinas têm pausa para manutenção, né? Porque os nossos corpos não. E você tem esses intervalos semanais, né? Você tem um fim de semana. Mensalmente, você eventualmente tem algum feriado, alguma coisa assim. Anualmente, você tem as férias. A gente deve procurar respeitar esses intervalos. O nosso corpo foi criado por Deus dentro de ciclos, né? E o mais famoso que a gente sabe é o sabá, né? Que os cristãos passaram a celebrar no domingo. Vamos respeitar o sabá, porque ele foi feito para o homem.
né? Cristo disse isso. Não foi o homem feito para o sábado, ao contrário, isso é para o teu bem. Então, esses ciclos eles são importantes. Você dá pausas, né? Isso faz bem para o corpo e para a nossa alma. Uma outra coisa interessante, né, que ganhou a mídia há pouco tempo é sobre os efeitos da luz azul. Então, com o excesso de uso de smartphones, as pessoas começaram a perceber, né, isso já havia alguns estudos sobre isso na época né, dos monitores coloridos, mas o pessoal usava aqueles filtros de tela, né, tinha aquelas telas que você colava na frente da tela e tal, mas isso ficou mais intenso agora por causa do excesso de tempo de uso, né? Então, a luz azul que sai dos celulares, ela de fato atrapalha o nosso sono, tá? Então, resumidamente, eu até citei aqui um artigo da Scientific American, encontra-se muito material sobre isso. Em linhas gerais, o contato com a luz azul, né, quando começa a anoitecer, ele diminui a tua produção de melatonina e afeta o tal do círculo circadiano, né? Ou seja, é como se ele dissesse para o teu corpo assim, não precisa descansar não, que ainda está bem. Essa luz aqui é como se fosse a luz do dia, né? E isso já é comprovadamente algo que atrapalha muito o descanso das pessoas. E aí existem alguns recursos para isso, né? Deixa eu ver se é esse o próximo slide. Sim. Alguns recursos para a gente evitar que essa luz azul aí atrapalhe a nossa vida, né? Primeiro, a própria iluminação. Os celulares Android têm isso, iPhone também tem. Se vocês olharem nas configurações, podem procurar, vocês vão encontrar o famoso filtro de luz azul que tem no celular. E no meu, por exemplo, ele chama proteção para conforto ocular, né? Então, muitos celulares já vêm com esse filtro que você pode colocar ele a partir de tal hora, você pode pré-programar. E eu vou falar para vocês, eu quando comecei a botar essas pré-programações de, olha, a partir das 6 horas, o meu celular já ativa o filtro de luz azul, eu passei a dormir muito melhor. É significativo, né? Uma outra coisa é também o uso de luz indireta, né? Que é você, de fato, quando estiver já na hora de dormir, tenho aqui em casa, tem 3 crianças, então o nosso ritual do sono aí para dormir, ele começa, né, lá para as 8 horas e só vai acabar mais tarde, até todo mundo estar na cama, aí eu e minha esposa vamos dormir, né? Mas a gente já começa nesse horário, a gente começa a acender luz indireta, né? Até quando as crianças vão escovar o dente, eu já não acendo aquela luz forte do banheiro, né? Eu acendo uma luz mais fraca do banheiro, né? E você percebe que você já vai ficando com sono. E quando você chega na cama, você já está pronto para dormir, né? O que não acontece se você ficar com muita luz forte, olhando a tela do celular o tempo todo, quando você senta na cama e bota o celular de lado, aí é que você vai começar a tentar relaxar para tentar dormir, e muitas vezes isso leva tempo. E são horas de sono e descanso que você está perdendo, né? A outra dica desse ritual do sono é de fato desconectar, né? É você recolher os celulares, é você botar os celulares em modo silencioso, é você comprar um despertador que seja. Mas existem várias soluções para você não ficar andando com o celular para um lado para o outro dentro de casa, né? Então, em casa, a gente criou um hábito de ter um lugar para botar o celular quando chega em casa, né? Houve uma época que eu botava tinha um porta-chave, né? Na entrada eu botava o celular lá. Atualmente eu boto num carrinho de chá. Eu não fico andando em casa com o celular no bolso. Porque eu quero chegar em casa, desconectar, ter tempo com a minha família, né? E também quando estiver na hora né, de já ir para a cama, isso também já vai te deixando de longe. Porque a conexão, a gente ficar com as notificações vindo o tempo todo, você fica toda hora querendo saber o que aconteceu, alguém que mandou mensagem, aquela curiosidade, né? Então, uma dessas formas de a gente conseguir dormir melhor também é essa desconexão. Acalmar o espírito, né? Às vezes a gente fica tão acelerado e nem percebe. Mas uma leitura relaxante antes de dormir, num livro e não no celular, né, ajuda muito. Ter conversas descontraídas. O não se preocupar com o compromisso do dia seguinte também tem a relação com o uso do celular, né? Se eu posso, de fato, quando chegar em casa já, ok, olhar minha agenda, ok, amanhã eu tenho que acordar tal hora, tenho que fazer isso e isso. A partir do momento que eu planejei isso, eu boto meu celular de lado e já está tudo pronto para eu poder passar o tempo com a minha família e descansar com calma. Tudo isso é muito importante. Existem algumas práticas cristãs antigas, eu não vou conseguir entrar a fundo nesse assunto agora, que se perderam ao longo da história da igreja. São chamadas disciplinas espirituais, né? Eu tive o privilégio de aprender isso na Igreja Presbiteriana de Campinas, né? Onde eu e minha esposa congregávamos, e a gente praticou isso por muitos anos.
e continuamos praticando um ritmo um pouco diferente agora, né? Que a gente começou, a gente não tinha filho na época. Mas dentro dessas disciplinas, uma delas é a meditação cristã. E o interessante quando se começa a praticar meditação cristã, tá? É que você começa a perceber o quanto a nossa cabeça é acelerada e o quanto que a gente tem dificuldade de relaxar e de ouvir a palavra de Deus. Que a prática da meditação cristã ela não é como meditação oriental, né, budista, em que você está buscando, né, o nirvana. Ou a prática da meditação cristã, o objetivo dela é você silenciar os teus ruídos internos para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Espírito Santo falando. Então, existem algumas recomendações de livros que depois eu posso passar para quem tiver interesse, que livros muito práticos da igreja e que ensinam a fazer isso. Mas é essa questão de acalmar o espírito. A gente está muito acostumado a orar, né? Mas a oração, ela não chega a ser um diálogo com Deus. Ela é o teu monólogo, né? Ela é o teu pedido e o teu agradecimento. É na meditação que os cristãos ouviam Deus, né? Bom, partindo para um outro ponto, né? A questão do excesso de telas, né? Aqui tem um vídeo interessante, um link, né? Eu posso até disponibilizar depois, mando para o Rodrigo e para o Márcio, para passar para o pessoal da igreja. Esse vídeo é muito interessante, que ele fala o seguinte, de alguma forma, os dispositivos podem atrapalhar o desenvolvimento das crianças, né? E aí fizeram uma série de pesquisas sobre isso e perceberam que o excesso de telas diminui a atenção, diminui a criatividade e diminui a socialização. Então é interessante, né? Porque é exatamente o contrário do que se vende para o uso de telas. Porque se diz que a gente hoje em dia vive num mundo multiabas, que você consegue dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Já tem pesquisas até no campo da administração que mostra que isso é um mito. Ninguém consegue ser multitarefa. Você consegue começar uma tarefa, parar, começar outra, parar, começar outra e parar. Só que muitas vezes você perde um tempo para retomar aquela primeira. Então, esses recursos que existem hoje em dia para você ter a sua atenção multiplicada, na verdade, a sua atenção fica dividida. Quando você abre 30 telas no teu navegador, você poderia estar com uma só e estar dando foco naquilo. Vocês terem ideia, até a nossa linguagem mudou com o tempo, né? Eu estava pesquisando isso. O termo prioridades, no plural, não existia, né? Até o início do século XX. O que existia era prioridade. É uma. Só que a gente foi ficando tão acelerado, né? Nesse excesso de trabalho, de tarefa e tal, que agora tem prioridades. Tem prioridade 1, 2, 3, 4, até 10, 20, né? Então, assim, a gente às vezes tem a ilusão de que, olha, eu vou dar um celular, um tablet, um computador mais cedo para o meu filho para ele não ser um analfabeto digital, para ele ser mais criativo, para ele se socializar. Mito. Tá? Então, o excesso de telas atrapalha, diminui a atenção, diminui a criatividade e a socialização. Eu vou dar um exemplo que é falado num dos livros que eu vou citar aqui no final. Se você dá para uma criança um celular ou um tablet com um aplicativo de pintura, né? Já usei um desses com as minhas filhas, depois eu aboli completamente. Que a criança toca lá com o dedo, escolhe a cor e ela vai pintando, né? O desenho. Ela está fazendo algo que é absurdamente fácil. Ali não tem nenhum desafio. A habilidade que ela está desenvolvendo ali é muito fraca. Se você dá para a criança uma folha de papel para ela pintar, ela tem que pegar o lápis, ela tem que acertar a tonalidade com a força que ela vai. Tem muita coisa que você faz com um lápis só, né, de uma cor só, pela força, né, com que você imprime o lápis, a forma como você pinta, se é com a ponta, se é com o lado do grafite, ali ela está desenvolvendo muitas habilidades. E aí ela vai de fato criar, né? Isso traz para um outro ponto. O excesso de digitalização que a gente tem hoje em dia, ele é perigosamente fácil. Então, alguns países estão abolindo, por exemplo, diminuindo bastante. Eu acho que teve um país, não lembro se foi a Finlândia, me folhou agora a memória. Tem um país que já estava abolindo a partir de uma série a escrita à mão. Tá? Em muitos outros países estão diminuindo a escrita à mão e aumentando a escrita em computador. Vocês podem ver muita propaganda de escola particular que, olha, quando você matricula teu filho aqui, ele ganha um notebook. Matricula teu filho aqui, ele ganha um tablet, né? Mas aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Escrever a lápis ou escrever no celular com autocompletar de texto? O autocompletar é muito mais fácil. E é por isso que cada vez mais as pessoas estão piorando as capacidades de comunicação escrita.
né? Como é essa imagem aqui da direita. Olha como se escreve hoje em dia. Tudo errado, gente. Tudo errado. E é por isso que vocês devem ver isso em ambiente de trabalho, né? Em textos de trabalho escritos, como que a coisa está feia. As pessoas estão escrevendo errado. A pessoa não sabe escrever sem um software de sugestão de palavras. Não sabe. Então, são tecnologias perigosamente fáceis, né? Como diz um ditado antigo, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, você dá a coisa muito mastigada, a coisa muito fácil. Para que eu vou desenvolver uma habilidade? É aquele ponto que eu comentei no início lá, né, do efeito negativo da preguiça. É muito mais fácil eu digitar no celular com autocompletar automatizado. Para que eu vou ficar escrevendo na mão, né? Uma outra reflexão sobre telas nas casas, né? Olha só que interessante. Steve Jobs, né? O cara que concebeu os smartphones, que concebeu os tablets, né? Ele falava: nós limitamos a quantidade de tecnologia que nossos filhos usam em casa. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Interessante. Aqui são 2 trechos de uma biografia do Steve Jobs, né? O biógrafo escreveu que ele acompanhou a família dele por um tempo para escrever o livro. Todas as noites, Steve insistia em jantar na grande mesa da cozinha, falando sobre livros, história e muitas outras coisas. Ninguém nunca pegou um iPad ou um computador. As crianças não pareciam viciadas nos aparelhos, complementou. Então, é interessante você pensar que o próprio cara que desenvolve aquilo, né, e que faz a propaganda, que estimule o uso daquilo, não usa aquilo da mesma forma com a propaganda. É mais ou menos o comentário, né, que se faz até sobre drogas, né, que o cara que trafica, ele normalmente não usa, que ele sabe o mal que aquilo faz, ele vende para os usuários, né, para os clientes dele. Então a gente tem que parar para pensar, se a própria pessoa que inventou não usa isso intensamente, não usa isso em casa, por que a gente deveria? Aqui um dado sobre o Brasil, tá? Uma estatística. Essa aqui é de 2021 também. Então, o brasileiro tem em média uma TV e meia por casa, né? Ou seja, alguns têm 2 TVs, 3, outros não têm uma. Nenhuma. 97% dos brasileiros têm televisão. 45% têm computadores. 15% tem tablets e 93% tem celular. Então, o que se tem falado em termos de mercado, né, digital é que a TV está perdendo espaço faz tempo, né, e que o celular está assumindo. E muitas das pessoas que têm televisão hoje em dia não pagam TV por assinatura e nem usam canal aberto. Elas usam para streaming de aplicativo. Esse é o meu caso. Eu tenho uma TV em casa, não tenho net, não tenho Sky, nada disso, nem antena digital eu tenho na minha TV, porque eu uso um Chromecast plugado nela e quando eu quero assistir uma coisa, eu conecto com o celular, né? Mas eu tenho uma TV só. E é interessante, um próximo ponto, sobre o centro da casa, né? Aqui a gente já vai caminhando para o fim. Historicamente, tá? Eu vou puxar para uma pesquisa aqui de história, né? No Brasil, antes da chegada de Cabral, né, que é o hábito que a gente vê ainda em alguns povos indígenas no Brasil, a casa era em torno da fogueira, né? Então, dentro da oca, né, você tinha ocas que, dependendo do povo, havia várias famílias dentro da oca, e aí cada família, né, todo mundo com a sua rede, mas as redes eram dispostas em volta de uma fogueira. Então, cada família tinha o seu fogo, né, para não deixar bicho se aproximar e também para comer. Então, né, os indígenas tupi aqui do litoral, eles se agachavam em volta da fogueira para comer, né? E também, quando chegaram os portugueses, os europeus, você tinha as casas com poucos cômodos, né? E existia o centro da casa onde as pessoas comiam, que era a mesa. Quando chegou a televisão tem primeiro o rádio, né? As pessoas ainda se sentavam em volta do rádio. Depois do rádio vem a televisão e você começa a ter pessoas fazendo a refeição, a família fazendo a refeição, olhando para a TV, né? Então, como eu comentei, é um hábito que você perde muito da comunhão, da comunicação com quem está à mesa com você. Agora, existem muitas famílias que têm o hábito de ter várias TVs em casa. Ou que seja uma no quarto e uma na sala, ou uma no quarto de um filho e outra na sala. E aí você começa a perder também a comunhão em volta da própria televisão. O que é interessante. Então, alguns anos atrás, se você tivesse com a tua família assistindo uma novela, né, estaria assistindo eu, meu pai, minha mãe, né, e meu irmão. E se aparecesse alguma coisa errada naquela novela, minha mãe ia falar: ô, esse personagem aí que está fazendo não presta. Havia uma comunhão entre os mais velhos da família e os mais novos, mesmo assistindo
uma novela que fosse, né? Então você tinha um filtro e um julgamento que era feito pelos mais velhos. Agora, quando você começa a afastar e você tem um adolescente que está sentado no sofá vendo alguma coisa no celular que o pai e a mãe nem sabem o que ele está vendo. O outro adolescente está no outro quarto, né, ouvindo uma música no fone ou jogando um jogo que você nem sabe o que ele está jogando. Cadê a orientação que você poderia estar dando para o teu filho? A gente não vai encontrar na cultura um conteúdo perfeito, gente. É raríssimo você encontrar um conteúdo, mesmo um conteúdo bíblico, né, que seja assim, cara, isso aqui está realmente muito fiel. Né? Eu dou exemplo de um desenho que eu gosto muito, assisti esse desenho com minhas filhas, mas ele é muito desviado do que é a narrativa bíblica, que é aquele do príncipe do Egito. Um desenho bonito, fala de Moisés e tal, mas quando você pega a Bíblia e compara, é muito diferente. Né? Agora, se a criança assiste aquilo sem o adulto do lado falando, olha, isso aqui não foi assim, isso aqui não foi assim, desenho é bonito, mas isso aqui foi diferente. Ela vai aceitar aquilo. E aí eu venho para a questão dos conceitos. O quanto de conceitos errados, de ideologias, né, nefastas têm entrado nas nossas famílias, que se aquele conteúdo que o seu filho, o seu parente, quem quer que seja a sua família, está consumindo, tivesse sendo consumido, digamos assim, junto, você estaria dando um filtro. A família estaria julgando aquilo. Ou às vezes ia levantar discussão, gente, isso aqui está errado. E aí começa a conversar e fala, não, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Então, o centro da tua casa tem que estar bem definido. Né? Então, é uma recomendação que eu faço. Não compre uma segunda TV. Né? Se for assistir um filme, assista em família. Né? Recentemente aconteceu, a gente trouxe umas amiguinhas das crianças para casa para assistir um filme, todo mundo junto. E aí uma das meninas, que era a mais velha do grupo, né, uma adolescente, ela estava no celular com a TV aqui. E a gente, todo mundo vendo o filme junto, e ela aqui no celular. Eu brinquei com ela, pô, que você está aí no WhatsApp enquanto a gente está vendo o filme? Não, ela estava vendo outro filme. Eu falei, gente, para que isso? Ao invés de assistir o filme com a gente, ela estava na mesma sala. Aí eu falei, fulana, desliga isso, pô, assiste o filme com a gente, vamos curtir junto, vamos rir junto. Né? Então a gente tem que pensar nisso. O que é o centro da nossa casa? E é importante ter esse centro. Porque é em torno desse centro que a família vai estabelecendo relações. É em torno desse centro que você vai começar, você vai saber o problema que a sua esposa está passando, o problema que seu marido está passando no trabalho. Né? É nessa comunhão, é conversando que a gente vai saber e se ajudar. Bom, meus irmãos, encerrando aqui, e a gente vai, né, comentar com o Rodrigo, com o Márcio, a gente abrir no final para algumas dúvidas, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida específica. Eu deixo esse livro aqui como referência. Tá? Esse livro é muito bom. Foi um livro que, quando eu li, eu comecei a ler e botar em prática as propostas dele e vi a diferença de tudo isso na minha vida, na vida da minha família. E quando eu compartilhei isso, né, na igreja onde a gente estava congregando na época, muitas famílias também deram o mesmo tipo de testemunho. Se chama Sabedoria Digital para a Família, do pastor Andy Crouch. Então, ele é um pastor que escreve muito sobre teologia e tecnologia. Né? Ele divide o livro em alguns temas, como caráter, né? Como a gente lidar com questões de caráter nesse tempo de invasão tecnológica, como você redimensionar o espaço da sua casa. Então, o que eu comentei aqui do centro da casa é algo que ele fala no livro, e entra até em mais detalhes, né? Ele fala sobre a questão de você, na distribuição dos móveis da tua casa, deixa os livros acessíveis, né? Deixa os instrumentos musicais acessíveis, porque se tudo isso estiver guardado, uma tela vai chamar muito mais atenção. Né? Ele fala sobre o uso do tempo, ele fala sobre o descanso. Então, alguns dos ensinamentos desse livro eu trouxe aqui nessa palestra de uma forma sucinta. Né? Ele entra em detalhes sobre estudo, trabalho e relacionamentos. Então, fica essa referência. Uma outra coisa que eu coloquei aqui na coluna direita é que, mesmo esse livro que eu achei fantástico, algumas coisas a gente começou a complementar, né, nesse curso de ABD que eu e minha esposa ministramos lá em Brasília, que é uma visão que a gente precisa ter. A gente precisa estar atento a o que está acontecendo no mundo à nossa volta em termos de tecnologia. Muita coisa que, se a gente não se informar um pouquinho antes, quando chega para a gente, já chega numa condição, né, terrível. Então, um exemplo aqui, que, por exemplo, na China, já existe uma rede social que te ranqueia para você ter acesso ou não a questões como empréstimo bancário, né, compra de um terreno, de uma casa. Você já é monitorado nas redes sociais. Se você falar mal do governo chinês nessa rede social, você não vai ter acesso a alguns benefícios sociais que as outras pessoas teriam. Né? Algumas coisas que a gente tem que ter noção sobre a relação do homem com Deus, né, e com a tecnologia. Como que os matrimônios têm sido afetados diante da tecnologia.
citar um exemplo aqui, tem um jogo de muito sucesso, né, entre os jovens e adultos, chamado Fortnite. Né? Esse está entre os top 10 jogos mais jogados no mundo. Já faz uns 3 anos que ele está entre esses top 10. Ano retrasado, esse jogo foi citado em mais de 200 casos de separação no Reino Unido. Citaram como a causa da separação o jogo Fortnite. Então, essas coisas vão chegando e de repente chega no extremo. Aí é que a gente se liga e presta atenção. Caramba, né? A questão dos jogos, né? Isso é algo que é um assunto que eu tenho muito apreço, porque eu sou game designer, né, de formação, né? Meu trabalho é relacionado a isso. Mas me preocupo muito com a questão da ética do desenvolvimento desses jogos, né? E eles têm sido uma influência cada vez maior. Então, para vocês terem ideia, a pesquisa que saiu no ano passado sobre o mercado de jogos no Brasil mostrou que mais de 70% dos brasileiros jogam algum jogo digital. E o espectro já não pega mais a idade só de jovens e adolescentes, né? Para vocês terem ideia, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do Brasil, ela cresceu fazendo jogos para um nicho específico, que era mulheres com mais de 40 anos. Então a empresa cresceu muito. A TEPS hoje em dia tem um prédio de 3 andares em São Paulo. Eu conheço, né? O pessoal que trabalha lá, já visitei a TEPS algumas vezes. Coisa que eu não imaginava. Nunca imaginei, porque eu tenho videogame desde criança, né? E eu imaginava que, né, meus pais não são da geração que não jogavam. Mas o pessoal de 40 anos hoje em dia, 50 anos, já está jogando. Né? Até se lembrar que muita gente que gostava de usar aquela revista Coquetel, coitado, aquela revista Coquetel tá quase falindo. Porque ao invés de jogar Coquetel, né, fazer um caça-palavra, uma coisa assim, a pessoa está jogando Candy Crush. Né? E a questão das redes sociais, que esse livro do Andy Crouch, ele não entra tanto em detalhe, mas eu abordei um pouco mais aqui, mas é um tema que a gente também tem que estar sempre ligado. As redes sociais, muitas vezes surgem redes específicas, né, especialmente para adolescentes e jovens, e algumas delas bem, vou usar o termo, perversas. Né? Vou dar um exemplo, o Snapchat. Era uma rede social que eu não conhecia. Eita. Só um minuto aqui, gente. O Snapchat é uma rede social que ela ficou famosa porque você poderia produzir o vídeo, compartilhar o vídeo com quem você quisesse, mas depois de, se não me engano, era 1 hora ou algumas horas, acho que você calibrava, né? Esse vídeo era completamente apagado. Ninguém ia ter registro. Então ele fez muito sucesso entre os adolescentes, justamente porque poderiam fazer vídeo de coisas absurdas que eles estavam fazendo, seja uso de drogas ou, né, essas coisas mais absurdas, compartilhar com os amigos e não correr o risco dos pais verem o registro daquilo que foi feito. E eu só fiquei sabendo desse uso da rede social através de uma prima, né, adolescente. Então, assim, existem essas outras questões que a gente deve, em algum momento, refletir. Né? Eu até me ponho à disposição, Márcio, Rodrigo, né, até comentei isso com o pastor, se houver interesse, né, da Igreja Alvorada, da gente conversar um pouco mais sobre isso, né, eu posso fazer algumas recomendações também, porque eu acho que são assuntos que impactam o nosso dia a dia, impactam o nosso relacionamento com Deus, né, e impactam o nosso relacionamento com o próximo. E acho que a gente tem que repensar a forma como a gente tem usado essa tecnologia toda à nossa volta. Né? E eu deixo aqui uma palavra de reflexão que me chocou quando eu li, a primeira vez que eu vi. Eu recomendo muito esse documentário chamado Dilema das Redes. Existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Eu não acho que é mera coincidência, porque as duas são indústrias que visam com que o seu cliente use aquilo cada vez mais, de forma cada vez mais intensa e mais irresponsável. E é dessa forma que essas indústrias vão ganhar mais dinheiro. Bom, eu encerro por aqui. Agradeço aí a atenção de vocês e fico aberto para qualquer dúvida que a gente possa estar colaborando aí. Bem, maravilha. Primeiramente, aí, agradecer, dizer que conteúdo realmente de extrema relevância, realmente um maravilhoso serviço que você acabou de prestar agora para todos nós e quem vier gozar aí do acesso a esse conteúdo. Brilhante. Parabéns porque você foi conciso, objetivo, claro, né, como bom militar, né, que eu admiro muito essa disciplina de vocês, né, e essa capacidade de passar coisas de forma tão
clara e lúcida. Muito obrigado aí, Carlos, pela Amém. disponibilidade. Tá, então, pessoal, vou deixar para vocês aí. Eu também queria comentar, quer dizer, eu também sou da área de TI já há muito tempo e achei excelente a apresentação, é como o Márcio falou, concisa, direta, informativa, apoiada na escritura, isso é ótimo também. E só para informação, Carlos, eu gerenciei a implantação do sistema Combater, lá de simulação de combate do Exército, lá em Brasília. Trabalhei com Combater. Legal. Então, eu fui algumas vezes na ESAO lá fazer alguns exercícios tal. Então, a gente trabalha praticamente na mesma área. Só que eu não sou programador, eu fui gerente de projetos lá. Bacana. Vamos conversar Sucesso um para pouquinho mais. você na carreira lá no simulador. Muito bacana. Obrigado. Bem, pessoal, alguém mais? Fazer alguma pergunta, acrescentar algo? Realmente foi, eu acho que foi muito. O Márcio, é Marcelo Dalton, eu queria só pedir ao Carlos para falar de novo o nome do livro, que eu não consegui anotar aqui. Sim. Eu tirei uma foto, Marcelo, posso te mandar. Você me manda, Sabedoria. então. Sabedoria digital para a família no Brasil foi trazido pela Pilgrim Books. Tá ótimo. Obrigado, viu? Beleza. Então é isso, pessoal. Vamos orar para a gente encerrar esse momento aqui. Em breve teremos aí o comunicado do novo tema para o nosso grupo aqui de desenvolvimento humano da igreja. Mais uma vez agradecer ao Carlos aí, parabenizar pelo trabalho brilhante. De E que nada, Deus te foi um prazer. abençoe sempre. Amém. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado por mais esse evento. Muito obrigado, Pai, pela vida do Carlos, que nos atendeu com toda presteza, com um conteúdo tão relevante, de forma tão excelente. Amém. Nos abençoe, nos edificou. Guarde as nossas casas, guarde, sobretudo, as nossas crianças, nos dê sabedoria na condução da nossa família quanto a esse tema, Senhor, que é tão visceral na vida de todos nós hoje em dia. Senhor, cuida da nossa consciência, que a nossa consciência possa, sobretudo, buscar o Senhor, buscar sabedoria em Ti, Senhor, nas Escrituras, para que estejamos atentos a algumas ciladas de Satanás que usa meios legítimos, Senhor, para nos confundir e nos embaraçar. Pai, em nome de Jesus, dá-nos o resto de sábado abençoado e um culto amanhã maravilhoso. E esteja conosco, Pai, nessa jornada, na jornada de cada um aqui presente, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Pessoal.